Pessoal, bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, paz do Senhor. Vamos dar início, né, a mais um dia, mais um sábado que o Senhor preparou para nós. Louvado seja Deus por esse dia, pela vida, pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez. Né, esse dia ele é abençoado porque foi o Senhor que fez. Cabe a nós desfrutar da bênção desse dia, né? Os dias eles são sempre bons, perfeitos e agradáveis porque foi o Pai que fez. Né? O que muda é as nossas escolhas, as nossas decisões diante dele, a forma como a gente vive esse dia. Se a gente escolher de fato desfrutar do amor, da graça e da misericórdia dele que se renovou sobre nós hoje, mais uma vez, né, o nosso dia ele se torna mais leve, o nosso dia ele se torna mais em paz, apesar das circunstâncias, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. É aquele momento em que as circunstâncias são tão difíceis, mas há em nós uma paz que a gente não consegue descrever, porque a paz dele é a que vem dele. Então, os dias já são abençoados, né? A gente não fala Deus abençoe o seu dia, não, porque ele já é abençoado. Então, que você desfrute. O meu desejo é que nós desfrutamos da bênção, da graça, do amor e da misericórdia dele para este dia. Louvado seja Deus por mais um sábado, pela presença de todos vocês. Temos uma visitante conosco. Qual que é o nome? Adriana, seja muito bem-vinda, viu, Adriana? No nosso meio. Volte mais vezes, todos sábados estamos aqui. e esperamos você conosco aqui. Ah, é? Olha que bem. É a mãe do Derek. Mas a gente está dando bem-vindo porque ela está participando conosco e convidando para estar sempre conosco, tá? Seja bem-vindo. Todo sábado, 10 horas, estamos aqui. Seja bem-vindo em nosso meio, viu? E é isso. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá. E agradecer a Deus, né? Sábado passado estivemos orando em favor da minha tia, da Josinha, minha prima, minha tia que estava internada. E louvado seja Deus, ela já está em casa, né? Se recuperando. Deus é bom e nós devemos agradecer, né? Eu lembro que teve um sábado que a Gabriela, ela falou isso, ela nos ensinou isso, né? Ela falou assim, olha, outro sábado eu pedi oração ao meu pai, mas nesse sábado eu não gostaria de pedir não, eu gostaria de agradecer, porque o Senhor já fez e já deu a vitória. E isso é muito bonito, né? A gente tem o costume de pedir, mas a gente se esquece de agradecer, né? Então vamos agradecer a Deus por essa vitória. A Josi também já está bem, está ali nos últimos dias de recuperação, mas já estão fora de perigo. Então, louvado seja Deus por isso, né? Então, a gente agradece ao Senhor e oramos por aqueles que necessitam, né? Da mesma forma que nós agradecemos, temos aqueles que precisam das nossas orações. Então, lembrar deles, a gente continua orando pela Isabela, né? Aquela bebezinha que a gente já vem orando há um tempo. Continuemos em oração. Mais algum pedido? Família da irmã Maria Franco, continuemos em oração por ela, né? Pela casa do irmão César também, né? Pela filha dele. Mais algum pedido? A Rafa e o Arnoldo também. A Rafa e o Arnoldo. Mais algum, irmãos? Oremos por estes nomes e oremos por todos aqueles, né? Nossos irmãos que necessitam, né? Sabendo que Deus é aquele que opera no nosso meio, assim como Ele fez ontem, Ele faz hoje e continuará fazendo, né? É simplesmente a misericórdia dele que nos alcança todos os dias. Se estamos de pé... Isso, irmão. Sabe o nome? Eu falei com ela, mas eu esqueci. Mas Deus sabe. Irmão da missionária Regiane, né? Que está internado, está entubado. Mas Deus é fiel, Deus é misericordioso. Vamos orar, lembrar desses nomes. Prima, essa oração? Orar por todos aqueles, né, que só uma experiência para falar para vocês. Eu estive ali com a minha mãe, né, no Hospital São Francisco, e eles permitiram, assim, acabou deixando que eu entrasse numa ala lá. E assim, gente, é muito triste, porque passei de longe, passei pela UTI ali no São Francisco, em Ribeirão. E assim, você olha um quarto com 5 pessoas
4 está entubada. Isso eu vi. Que a gente possa pedir por essas vidas, por essas famílias, que Deus venha assim, trabalhar e consolar aqueles, né, que estão perdendo, que é difícil, né? Nós não fomos feitos para essa separação e a gente é difícil de entender. Eu agradeço as orações aqui pela minha mãe. Oremos. Pai querido e amado Deus, estamos aqui diante de Ti nesta manhã, neste sábado, Pai, que o Senhor nos concedeu, e eu sou grata a Ti, Senhor. Grata a Ti pela vida, grata a Ti por esse ar que nós respiramos, Pai. Senhor, dá-nos graça, Senhor, para caminhar, Senhor, para estar na Sua direção, Pai, caminhar, alcançando, Senhor, o nosso alvo, que é, Senhor, encontrar contigo, Pai. Estar na Tua presença cada dia, buscar conhecimento, Senhor, nos enraizar, Pai querido, nos aprofundar na Tua palavra. Abençoa todas as vidas que aqui chegaram, Pai querido. Senhor, com essa vontade de aprender de Ti, e mais do que isso, que nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor. Toma em Tuas mãos a cada um que aqui chegou, Tu conheces o coração e sabe da necessidade, Pai. Toma em Tuas mãos todas essas vidas que foram citadas aqui, Senhor. Senhor, que precisam da intervenção, Senhor, que precisa da Tua ajuda, Senhor, que precisa de uma cura. Toma em Tuas mãos todas essas vidas que aqui foram citadas, Pai. Senhor, Tu és o médico dos médicos, mesmo quando eles dizem que não tem jeito a medicina, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que vai lá no profundo, Pai querido. E, Senhor, o Senhor estupa se for necessário, Pai, se for da Tua vontade. Senhor, e aqueles que hoje, Pai, estão sofrendo luto, Senhor, a família da irmã Maria Franco, eu te peço, Pai querido, entra com Teu consolo que só vem de Ti, Pai. Essa paz que só vem de Ti, Senhor. Toma em Tuas mãos nossas vidas, nossas famílias, Senhor. E, Senhor, e neste momento nós Te agradecemos. Abra nosso entendimento, Senhor. Que toda palavra aqui lançada seja lançada em terra fértil, Pai querido. Toma em Tuas mãos a vida de cada um e desde já nós Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós ficamos de estudar o capítulo 19. Vamos aprender bastante coisa aqui nesse capítulo 19. Esse capítulo 19, pessoal, ele apresenta uma nova perspectiva do nosso estudo, né? Nosso estudo, ele tem no seu bojo o lado histórico, o lado literário e a aplicação pessoal, né? Esse é o modelo que nós vemos estudando e é interessante porque o capítulo 19, agora Deus vai tratar de uma outra forma com o povo de Israel, uma nova perspectiva. Até então, Israel conhecia a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, começou a conhecer o seu poder, mas agora Deus também vai tratar da sua justiça. Mais um atributo de Deus vai ser revelado agora para eles. Se vocês prestarem atenção, ele começa assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Esse período, pessoal, nós vamos ver que nós vamos encontrar bastante passagem do livro de Números, do livro de Levítico, inserido nesse contexto aqui, porque esse pessoal ficou ali um ano em volta do Monte Sinai. Números 10, 11. Números 10, 11, que diz assim, ó: e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Então, aquele momento que eles chegam ali na península do Sinai, eles ficam um ano. E Deus ali vai dar todas as diretrizes. Lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei cerimonial, ela tratava dos sacrifícios
e os trabalhos no tabernáculo. A lei civil, Deus ia tratar com ele a peculiaridade de Israel com as nações. Seria mais ou menos a questão judicial. Israel seria modelo para as demais nações. E a lei moral, né, é uma vida de santidade de cada indivíduo. Então, até então, eles conheciam a glória, o amor, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Mas eles também precisavam conhecer a justiça de Deus. Olha o que diz Êxodo 34. Êxodo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, olha só, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Isso não quer dizer, pessoal, que é uma maldição hereditária, né? Nós já falamos essa questão, né? Nós já falamos essa questão. É que se não se arrepender, isso vai passando de pai para filho mesmo, até chegar ao nível da justiça de Deus. Jeremias deixa bem claro isso, ó, Jeremias 31. Para alguém não pensar assim, eu estou pagando os pecados dos meus avós, dos meus bisavós. Não. Mesmo eu sendo bonzinho. Mesmo eu sendo bom, né? Deus usa o profeta Jeremias, Jeremias 31, verso 29. Havia um provérbio em Israel e Deus chama a atenção do povo. Jeremias 31, verso 29 diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então percebe, deixa claro isso, né? Que não existe esse negócio de maldição hereditária. Havia esse provérbio lá em Israel: olha, os nossos pais que comeram uvas verdes e os nossos dentes é que estão estragando. Como se diz, né? Nós estamos pagando por um erro deles. E Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? Eu visito a iniquidade de todo homem que comer. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. Então, isso deixa bem claro, pessoal, o caráter de Deus. Porque olha só, Deus é bondoso, amoroso, poderoso, eles conheciam, né, esse atributo de Deus, mas agora eles precisavam conhecer a sua justiça. E aí que entra o nosso estudo, porque agora Deus vai mostrar para ele, olha, todo erro, todo pecado precisa, né, ser punido. E alguém precisa morrer. E quem ia morrer? O cordeirinho. E o cordeirinho apontava para quem? Jesus. Para Jesus. Então não importava se eu furtei uma laranja ou se eu assassinei alguém. Alguém tinha que pagar. Eram os sacrifícios expiatórios, né? Alguém tinha que pagar o preço pelo meu erro, pelo meu pecado. Deus queria trabalhar essa questão com eles. Olha, eu sou amoroso, bondoso, mas eu também sou um Deus de justiça. E tudo isso foi ali no Sinai, que eles ficaram 1 ano recebendo instruções do Senhor. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Êxodo é um livro que Deus trabalha a pedagogia, né? Pedagogia é a ciência que trabalha a educação do povo, né? Da humanidade.
Agora, por que o Sinai, pessoal? Moisés estava caminhando, conduzindo o povo e de repente falou, olha, é um bom lugar para acamparmos. Horebe. Um bom lugar, vamos nos acampar aqui. Foi por isso? Não. Ali era o monte de Deus. A primeira experiência de Moisés foi aonde? Foi ali, no Monte Horebe. Né? Tem até o hino lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe. Foi a primeira experiência de Moisés, que nós vimos, está lá em Êxodo 3, né? Êxodo 3. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel, pois ali acampou de frente ao monte. Aquele monte tinha uma peculiaridade. Deus se revelou ali para Moisés e nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo. Não era um simples monte, né? Deus se revelou para Moisés ali. E o interessante, pessoal, que começa assim, ó. E subiu Moisés a Deus. Aqui já tem um ponto para nós refletirmos. Foi Deus que veio ao encontro deles ou foi ele que foi ao encontro de Deus? Olha o que diz Tiago. Tiago 4:8. Tiago 4, verso 8, olha o que diz. Chegai-vos a Deus. É uma atitude que eu preciso tomar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos. É de qualquer jeito? Limpai as mãos. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Duplo pensamento, né? Não está nem lá nem aqui. Deus chama atenção, ó. Purificai o coração. Senti as vossas misérias. E lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A orientação bíblica é essa. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a nós. Né? Se purifique, se limpe com um coração sincero. A pregação da missionária aqui no domingo, né? Sinceridade, coração sincero, ansiar pelas coisas de Deus. Né? Então, nós vemos que Moisés, ele foi ao encontro de Deus. Subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Aqui ele usa a figura da águia, né? A águia é um animal, pessoal, resiliente. A águia, quando ela precisa passar por uma transformação, trocar suas penas, as suas garras, o seu bico, é um processo doloroso. Ela tem que arrancar aquelas penas velhas, ela tem que arrancar as suas garras para nascer uma garra nova, ela precisa bater o bico até ele quebrar para nascer um outro bico. E isso é um processo muito doloroso. A águia, quando ela está voando, que ela pega uma turbulência, ela voa acima da turbulência. E Deus usa a mesma figura. Olha, eu tirei vocês com asas de águia, lá do Egito. E uma coisa que ela faz, quando ela tem uns filhotinhos, e eles ainda estão em processo de aprendizagem, né, de voar, ela coloca eles sobre as asas dela. E ela voa com eles para eles poderem ir sentindo o vento e aprendendo ali a dinâmica do vento. Então, quando Deus fala, né, tirei vocês, ele vai falar, levei vocês sobre asas de águia, é também nesse sentido, que a águia ela faz isso, ela abre as asas, põe os filhotinhos sobre a asa dela e vai voando com eles para eles irem nesse embalo da dinâmica do vento, até eles aprenderem a voar, para eles não caírem. Perfeito, bem colocado.
Agora o verso 5, Deus agora vai renovar, vai chamar a atenção para uma promessa que ele fez a Abraão. Lembra que eu falei para vocês que Deus, ele chama um homem, desse homem, né, vem os patriarcas, né? Agora ele forma uma nação, dessa nação vai formar uma tribo, dessa tribo uma família, família de Jessé, da família de Jessé vai vir o Messias. Olha como Deus começa a trabalhar. Então aqui ele está lembrando, ó, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, foi aonde Deus fez as promessas a Abraão. E aqui ele está trazendo a memória. Ó. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, Deus coloca uma condição. Olha só, Deus coloca uma condição. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só, tem uma condição. Tem uma condição. Se diligentemente... O que é ser diligente, pessoal? O que é ser diligente? Incessante. Incessante, procurar, buscar, ir atrás. Se esforçar. Olha a mensagem de domingo, ó. Esforça-te. Diligência, pessoal, em tudo que a gente faz, ó. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar. Deus coloca uma condição, ó, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Emerson, Pois não. Que os filhos de Israel, Deus colocou essa condição para eles, mas eles podiam escolher sim ou não. Escolher se diligentemente. Quer dizer, se você fizer assim, se esforçar e obedecer e entrar no caminho, aí sim. Sim. Então, o homem, o povo de Israel tinha uma livre escolha, podia obedecer ou não. Sim, exatamente. Se não obedecesse, então eles iam passar pelo processo da punição de Deus. Exatamente. Eles tinham uma escolha a fazer. Livre escolha. Uma livre escolha. É uma condição. Livre-arbítrio já funciona aí. Já funciona aí, exatamente. Aqui cai por terra todo aquele argumento que a gente ouve por aí, né, de eleição, né? Tá, Deus elegeu, claro, mas havia uma escolha por parte deles. Havia uma condição. Havia uma condição. Havia uma condição. E nós vamos ver que, no decorrer do estudo, Israel tropeça em vários detalhes, a ponto de Deus se irar. A ponto de Deus falar para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. O povo é obstinado. Esse povo está me tentando. Engraçado, né? Demorou Deus, muito tempo. Deus falar isso pra Moisés, né? Tipo assim, olha, eu vou fazer isso. Não, gente, Ó, que eu vou fazer nós isso. vamos chegar aqui, vocês não estão entendendo quem era Moisés. Não, Moisés, Vocês não estão olha, entendendo. a gente Nós tem vamos muito chegar a aprender aqui. com Moisés. É no verso 9. No verso 9 vocês vão... Também que o passado, né? Terrível. Oi? O passado que ele teve com esse povo Não. foi calmo até demais. A pastora Noemi colocou muito Vai bem. quebrar na cabeça deles. Deus fez uma escolha. Deus fez uma escolha, ó, vocês vão ser um povo, olha, tesouro peculiar para isso mim. que eu ia falar. Só que tem uma condição. Tem uma condição. O que isso traz para nós, pessoal? Qual a lição que nós, né, tiramos disso? Deus, ele chama todos. A salvação é para todos. Porém, nós temos que ser diligentes. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que guardar o seu conserto. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Deus mais pra frente vai falar assim, ó, eu não escolhi vocês porque eram a nação, a maior nação, porque vocês eram os melhores guerreiros. Não. Eu tinha uma promessa aí, que eu fiz lá com Abraão e agora eu estou cumprindo. Agora vocês precisam estar em conformidade com os meus decretos, com a minha lei.
com a minha vontade. E a promessa, que nem ali da sua tradução, você até falou tesouro, mas a tradução da propriedade, nós falamos tesouro, né? Essa palavra tesouro vem num significado de algo muito importante. A Bíblia cita isso várias vezes, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quer dizer, essa é a promessa de Deus para a nossa vida, ser o tesouro peculiar ainda, né? Bem redundante, assim, da importância que nós somos para Ele. E aí o verso 6, ó, e vós me serei um reino sacerdotal. Mais para frente nós vamos ver a figura do sacerdote para nós entendermos essa questão. A figura do sacerdote, qual era o papel do sacerdote? Vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Povo santo, povo separado. Povo que, né, ia revelar as promessas de Deus, revelar quem era Deus. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, olha que interessante isso aqui, pessoal. 1 Pedro 2,9. Vamos lá em 1 Pedro 2,9. Deixa eu pegar outro aqui. Olha o apóstolo Pedro, ele usando a mesma linguagem para os cristãos da época. Olha só. 1 Pedro 2, verso 9, que diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Olha só, olha o detalhe aqui. Vocês foram escolhidos, são geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora vem o detalhe, ó. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o detalhe aqui agora, ó. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham. Olha aqui o detalhe aqui, ó. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha, isso aqui é para nós, pessoal. Isso aqui é para nós. Nós também fazemos parte dessa nação. O apóstolo Pedro deixa bem claro, ó. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Nós temos uma missão. A mesma missão dada ao povo de Israel. O povo de Israel, agora, a lei cerimonial, a lei civil, a lei moral, seria o quê? O modelo para as demais nações. Seria o modelo. E nós temos essa mesma incumbência. Nós somos o sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo, para fazer a diferença. Tanto é que ele diz assim, ó, vivam entre os pagãos. Vivam no meio deles. Mas de qualquer forma? Não. Vivam no meio deles de maneira o quê? Exemplar. Para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Olha só que interessante isso. Então, olha só o propósito do nosso chamado. Agora, pessoal, para pesar mais ainda nos nossos ombros, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 20. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 20. Portanto, somos o quê? Embaixadores. O que é a função do embaixador? O embaixador representa
A sua nação. Exatamente. Essa é a função do embaixador. E o apóstolo Paulo usa essa linguagem para se referir a nós. Ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, representante de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só, Deus nos usa para fazer o apelo ao arrependimento àqueles que ainda não conhecem a verdade por nosso intermédio. Ó. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. O 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora olha o capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Olha a nossa responsabilidade, pessoal. Pesou no ombro ou não? É muito fácil, né? Falar somos eleitos, pertencemos à nação sacerdotal. O Oi? 3 também O verso 3? é. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ó, bem colocado. Para que o nosso ministério não caia em descrédito. O apóstolo Paulo chamava a atenção dos judeus diariamente. Falava, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por causa de vocês. Vocês dão um mau testemunho. É aquela questão, né, pessoal? Pregue, pregue, pregue. Se precisar, fale. Se precisar, fale. Porque o mundo, pessoal, ele nos observa. Essa nação santa aqui, esse reino sacerdotal, esse povo eleito aqui, o mundo está de olho nele. E o mundo precisa ver uma diferença em nós. Era o que Deus queria no povo de Israel. O mundo precisa ver uma diferença em nós. Mateus 5, Jesus deixa claro isso. Olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Ninguém pega a luz e coloca debaixo do alqueire. Não. Põe um lugar que alumia, para todo mundo ver. Para levar, né, iluminar as trevas. O sal é a mesma coisa, para dar sabor. Se o sal for insípido, não serve para nada, para ser pisado. E nele, aí ele fecha com chave de ouro. Olha, e a luz de vocês precisam brilhar para que o nome de Deus seja glorificado. É a nossa missão, pessoal. Ser crente, pessoal. Ser crente, ter uma carteirinha, cartão de membro, é fácil. Agora, internizar isso aqui, se conscientizar, puxa vida, eu faço parte de uma nação santa, um povo eleito, com um chamado de sacerdote. O profeta, pessoal, lembra, ó, Moisés, ele sobe até Deus, ele era um profeta. Deus fala com ele e ele transmite para o povo. A função do sacerdote não, é levar o povo até Deus. E essa linguagem aqui do sacerdote, o apóstolo Paulo vai tratar ela como os pastores, os bispos. É a função. Então, olha só a responsabilidade que nós temos. Né? Ó, somos embaixadores de Cristo. Como se ele estivesse fazendo o seu apelo por nosso meio, por nosso intermédio. Né? Ó, arrependam-se. Arrependam-se. Então, pessoal, ficou claro essa questão? Tem mais uma referência aqui. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Vamos lá, Apocalipse. Porque no final nós temos o quê? A vitória. A vitória sobre tudo isso, né? Apocalipse. Verso 5 e 6. Vamos ler do 4, olha só. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é,
e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez... Gente, é muito sério. Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes. Vamos para mais uma referência. Levítico 20. e 26. Levítico 20, verso 26, diz assim: e ser-me-eis santo, porque eu sou o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos, para serdes meus. É lindo isso, não é, pessoal? Deus nos ama, né? Deus nos ama. É o amor, é a bondade de Deus manifestando num povo que serve a Ele. Ser-me-eis santo, porque eu sou o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Quando Deus fala, ó, vocês vão ser o meu tesouro peculiar, ele usa o profeta Malaquias. Vocês estarão diante de mim como um memorial, tesouro peculiar. Será notória a diferença entre aquele que me serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Olha só que coisa linda. Deus separou um povo e nós estamos incluídos. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Lembra que eu falei para vocês da carta aos Romanos, no capítulo 9, o 10 e o 11, que fala que nós fomos enxertados, né? Aquela videira brava, né? Fomos enxertados agora em Jesus. Fazemos parte. Não há grego, não há mais judeu nem grego. Todos agora. Só que ele deixa bem claro, olha, mas cuidado. Se Deus não poupou nem os que era natural, quanto mais vocês que são enxertados. Que sabe vocês. Eu receba essa palavra. Então, pessoal, é muito grande a nossa responsabilidade. O mundo está de olho em nós. Deus vai se revelar através de nós. E entender, né, que essa responsabilidade está sobre todos nós. Não é uma pessoa específica, né? Não tem uma pessoa, não. É todos nós. Essa palavra é para todos, né? Exatamente. Entender essa responsabilidade. Mesmo quando Ele está nos disciplinando, não é que Ele não está nos amando. Ele continua nos amando. É o amor de Deus. Ele nos disciplina por amor. Assim como o pai corrige o seu filho, Ele também nos corrige com amor. Para que nós voltemos a Ele. Sim. Exatamente. O salmista Davi, ele fala alguma coisa nesse sentido, né, Manoel? Foi bom ser afligido, né? Porque eu aprendi os teus estatutos. Foi bom, foi muito bom, foi excelente eu ser disciplinado. Porque eu aprendi os teus estatutos, olha só, né? Deus nos ama, pessoal, e nós jamais temos que olhar para a disciplina, para a correção, como algo, né, punitivo. Na verdade mas no sentido de nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Nós precisamos entender isso, né? Deus, ele é amoroso, ele é bondoso, mas ele também exerce a sua justiça. Ele disse, ó, não vai ficar impune, né? Ele exerce a sua justiça. Salmo 119. Salmo 119, né? O verso 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs
diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Olha que interessante. Moisés, ele tinha autoridade, sim ou não? A autoridade estava com ele. Mas foi ele que transmitiu a mensagem para o povo ou ele respeitou o que aqui? Hierarquia. Ele chama quem? Os anciãos. Transmite a mensagem para os anciãos e os anciãos agora vai transmitir para o povo. Olha como Deus é organizado, né? Quando o apóstolo fala, ó, fazer tudo com decência e ordem, né? Aí você entende por quê. Deus, ele... Gente, quando chegar no tabernáculo, eu não vejo a hora de chegar no tabernáculo, porque eu fico impressionado com aquilo. Os detalhes. Os detalhes. Deus, gente, ó, eu quero assim. Ele podia falar, Moisés, ó, constrói uma tenda aí, eu quero morar no meio de vocês, tá? Pablo, desde Gênesis 1, você está falando do tabernáculo. Então, ansioso. Faz 6 meses Pablo, que a gente tá é uma esperando estratégia que eu uso para deixar... Mas eu fico impressionado, ele podia falar, Moisés, faz uma tenda aí e eu quero morar nessa tenda junto com vocês. Mas ele dá os detalhes, gente. E é cada detalhe que vocês vão ficar impressionados, porque eu não consigo. Eu falo, gente, é impressionante. Pra que isso? Mas Deus é Deus, Ele quer. Então, aqui você percebe, ele, ó, hierarquia. O próprio Deus, ó, Moisés, é assim. Você é o líder, você é o responsável, a autoridade está com você. Mas depois de você, tem um pessoal aí que precisa, né, ser respeitado, ser honrado, né? Então, aí passa... Chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do seu povo. Olha só, aí Moisés volta com a resposta. Ó, o povo concordou. O povo diz que vai obedecer. Será que foi assim mesmo, pessoal? Será que foi assim mesmo? O pastor Valdir sempre fala, né? É muito bom estudar os erros dos outros. Estudar os erros dos outros é muito bom, mas quantas vezes nós nos comportamos da mesma forma, pessoal? Lembra, eu falei para vocês que a caminhada cristã, ela vai da dúvida à adoração. Esse ciclo. Todo mundo que Deus chamou foi assim. Chamou Gideão. Não, eu não. Não, eu sou o menor. A minha tribo é a menor. Não. Molha o velo. Agora molha a terra e não molha o velo. Come o bolo. Da dúvida à adoração. Moisés a mesma coisa. Mas eu, não, manda outro. Eu não sei nem falar. É sempre assim, pessoal, é sempre assim. Jeremias, Isaías, né? Sempre assim. Abacuque, gente, o profeta Abacuque. Ô Senhor, por que você me faz ver essas coisas? E por que eu clamo e o Senhor também não me ouve? Ainda que a figueira não floresça. Sabe, da dúvida à adoração, é esse ciclo. O nosso ciclo, a nossa caminhada cristã é essa. Né? Nós somos experimentados na dúvida, na provação, né, para glorificação. É assim que funcionam as coisas, né? Nós não podemos incorrer no mesmo erro dos israelitas, né? Não pode falar para Deus tudo que Ele disser, nós vamos fazer. E na verdade não foi bem assim, né, pessoal? E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés se tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Deus agora ele queria confirmar o ministério de Moisés. Ele faz a mesma coisa com Josué. Abra as vossas Bíblias em Josué 3, verso 5. Ele faz a mesma coisinha. Confirmar o ministério. Josué 3, verso 5. Olha, a mesma orientação. Perceba que nós vamos entrar num detalhe aqui, os próximos versos, que Deus ele pede, ó, santifica o povo. Não é de qualquer maneira. Santifica o povo. Olha o que ele diz para Josué.
Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué, olha só, o Senhor confirmando o ministério de Josué aqui agora, ó: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Olha, pessoal, Deus chama e Deus confirma. Deus nos chama para a sua obra e Ele também confirma. Olha que interessante isso. Fez com Moisés, agora fez com Josué. Agora vamos ver quem era Moisés, pessoal. Vamos, porque eu não estou entendendo, viu? 33:7. Tanta coisa. Êxodo 33:7. A experiência que esse homem teve com Deus, pessoal, não é à toa que quando ele morreu, Deus tomou para si o seu corpo, porque ele seria assim, um objeto de adoração. Porque a experiência que esse homem tinha com Deus, Êxodo 33:7, vai nos dizer assim, ó: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Olha só, reverência. E cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E aí, ó, depois tornara do arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. A pregação da missionária. Olha que Moisés entrava na tenda, uma nuvem. É brincadeira um negócio desse? Vamos para uma referência. Êxodo 34:29. 34:29. Só virar a página. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecido, pelo que temeram de chegar-se a ele. Olha só. Vamos para mais uma referência, número 7. Número 7, verso 89. Número 7, verso 89, que diz assim, ó: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. A experiência desse homem, gente, é incrível. É incrível. A experiência que esse homem teve com Deus, de falar, assim, né? Ouvir a voz de Deus, falar face a face, como a Bíblia diz, como fala com um amigo. É lógico que aqui é uma prefigura, né? Deus não se colocava assim diante dele, né? A Bíblia fala que ninguém nunca viu Deus, né? A glória. Nós não
nós com esse corpo corruptível não suportaríamos a glória de Deus. Mas o povo ouvia Deus falando com ele. Deus fala isso é para Moisés, né? Sim. Que esconder ele na tenda para ele não ver o rosto dele. Então, o verso 9, né, ó, o Senhor agora vai confirmar o ministério de Moisés, né? E o verso 10, a partir do verso 10, Deus agora pede para que Moisés diga ao povo se preparar cerimonialmente para esse encontro com Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais no monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, ou flechado, né? Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Vamos fazer uma pausinha aqui para nós entender alguns pontos aqui. Olha só. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Olha só, pessoal, que interessante isso. Havia uma limitação. Nós vamos ver bastante essa questão também lá no tabernáculo, no lugar santíssimo, né? O tabernáculo tinha o santo do santo, aonde os levitas, o sacerdote, espargiam o sangue, faziam o sacrifício, e havia um compartimento que havia um véu, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e ainda ele precisava fazer um ritual de purificação para ele e pelo povo. Somente o sumo sacerdote. Limite. Limite para o encontro com Deus. Olha só, limite. Só que, olha que interessante, na morte do Senhor Jesus, esse limite foi rasgado, foi rompido. Está lá em Mateus 27:51, na morte do Senhor Jesus, o véu que fazia essa separação, ele se rasgou de alto a baixo. E não era, pessoal, uma cortininha desse, assim, simples, que qualquer um rasga, porque alguém podia falar, de tão velho que tá, rasgou. Não, era algo, assim, impressionante. Vocês vão ver os detalhes depois lá no tabernáculo. Era algo impressionante. Não tinha como aquilo se rasgar, assim, de forma... Sabe? Tinha que ser algo sobrenatural mesmo para aquilo se rasgar. O véu do templo se rasgou, dando agora essa liberdade, esse acesso ao Pai. Olha o que diz Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia. Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, de inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado
com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só. E quando eles falam assim, coração purificado de má consciência, o que significa, Emerson? Parece antítese, né? Parece o contrário. Coração purificado da má Parece o consciência. O Tem um apóstolo peso na consciência, parece que é assim, pequei, não posso ter peso na consciência de falar com Deus. O apóstolo Paulo ele fala assim em Romanos 15, se não me falha a memória. É feliz o homem que não se condena naquilo que ele aprova, naquilo que o seu coração aprova. Então, esse purificar da má consciência é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Pegar a nossa consciência e levar ela ao banco dos réus e falar, ó, como é que você está? Você está em conformidade com a palavra de Deus? Você está alinhado com a vontade de Deus? É nesse sentido, você Seria entendeu? no sentido assim, de pensar que Deus já levou a condenação sobre ele. Então, por isso eu não tenho... Claro que eu tenho pecados, mas assim, através disso eu posso me chegar a ele. Porque ele já pagou tudo no meu lugar, seria no sentido Ó, assim. quando a Bíblia fala de coração, nós precisamos entender isso. Ela está falando de sentimento, está falando de razão, de raciocínio, de sentimento, de vontade, de inteligência, tá? Esse coração que não é o órgão nosso, né? É o nosso sentimento, a nossa vontade, a nossa inteligência, a razão, tá? É nesse sentido. Então, quando eu falo, ó, purificai-vos, né, de coração, da sua má consciência, é esse autoexame que o apóstolo Paulo também fala, ó. Examinai-vos A voz. a vós mesmo. Você E assim precisa fazer um como- autoexame para entrar na presença do Senhor. Ele fala isso, né, em relação à ceia do Senhor, né, algo que é sagrado. A ceia do Senhor. Jesus deu um novo significado para a ceia. Aquela refeição que antigamente, qualquer reunião, eles estavam ali participando, agora Jesus dá um novo significado para ela. Falou, ó, esse é o meu sangue que foi derramado por vós, é o sangue da nova aliança, e esse é o corpo, né, que foi também dilacerado por vocês. Então o apóstolo fala, ó, faça um exame antes, examinai-vos a si mesmo. É nesse sentido aqui que ele está falando, tá? Emerson, não entendi muito bem essa questão de examinar-vos a si mesmo, mas era para ele se examinar e entender que aquilo era uma nova aliança, que não era só mais qualquer coisa. A respeito da ceia que você estava comentando. A respeito do quê? Da ceia? Ou a ceia? Porque não dá pra você, mas não é um autoexame assim, eu tenho pecados ou eu não tenho pecado. Porque se fosse, a gente vai estar fazendo uma diferenciação, ela não tem pecado, mas a Bíblia fala, aquele que não tem pecado já pecou, que fala, né, que diz que não tem. Não dá pra fazer esse autoexame assim. Então um tá superior ao outro, um peca mais e o outro peca menos. Não, Sabrina, não é nesse sentido. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos participar, esse autoexame é nesse sentido, nós não podemos participar da ceia do Senhor se algo nos acusa. Se algo nos acusa. É esse o sentido desse autoexame aqui, é nesse sentido. Eu não posso participar da ceia do Senhor tendo algo que não me qualifica para aquilo. Por exemplo, o ódio. Nossa, Mas aí isso. ninguém poderia participar. Oi? Eu diria que não é. De dentro de nós. Sim, então, mas assim, se a gente for pensar a respeito disso, por exemplo, tem pessoas que têm um coração assim que ainda não conseguiu perdoar, sabe? Ainda tem questões assim que mal resolvidas, vamos falar a respeito disso. Então assim, Jesus diz, olha, então você não vai cear comigo, porque você tem esse pecado. E aí então Deus está fazendo uma separação, isso que eu não entendi, sabe? Eu acho que nesse caso vai da intenção, né? Não é o você errar, é você reconhecer o erro. Você E eu estou pecador, buscando, né? Senhor, eu estou buscando, Eu não mas eu consegui, realmente ainda não Independente do que consegui. seja, né? Independente. Então a gente busca a santificação, por isso que a Bíblia fala de buscar a santificação. Não é uma coisa que você, faz o download. Então você está buscando. E quando Deus encontrar esse esforço em você, aí ele vem ao seu encontro, aí ele entra com a parte É dele. porque se você Mas o fosse- importante é você, examine-se, Reconhecimento, pois, né? eu errei, eu reconheço que errei, e eu tô aqui com meu coração contrito, eu tô aqui, diferente daqueles que chegam e falam assim, eu não fiz nada de errado, eu sou soberano, o que eu É fiz está isso, tudo é certo, porque eu isso. tenho a razão. Sim. E aí,
é onde, quando tudo deixares no altar, né? Quando você colocar tudo no altar, o Senhor é aquele que vê lá por dentro. Sim, é porque Se assim, você reconhecer, eu acredito que esse já é um exame e falar assim, Deus, ainda tem aquela manchinha aqui. Ainda tem, mas o Senhor sabe. sim, é isso, porque assim, parece que o que eu tinha entendido antes é que esse examine a si mesmo era pessoas que tipo, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não peco em nada, sabe? Isso daí é espírito de superioridade, isso não existe entre nós, né? Não. Eu acho que é a questão de reconhecer. É o que eu acho que o Emerson, numa das escolas anteriores, citou sobre ninguém vai perder a salvação pelo que fez, mas é por negar a graça de Jesus, o sacrifício que ele fez. Porque não é por obras, é por fé. Então, uma vez que eu reconheço que ele levou sobre si e que ele está disposto a nos perdoar todos os dias, então todos os dias eu tenho acesso ao Pai. Eu posso me achegar a ele. Existe um versículo na Bíblia que vai dizer assim, que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar crendo que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então não faz diferença se eu estou com o meu coração limpo, até porque, gente, tudo é a misericórdia dele. Sem mim, nada podeis fazer, ele fala isso. Então, essa questão da gente perdoar, da gente limpar, purificar o nosso coração, a Bíblia nos orienta que a gente não pode falar assim, irai-vos e não pequeis. Não deixe que no seu coração crie raízes de amargura. O problema é isso, é a gente ficar remoendo. Agora, a partir do momento que a gente entende que a graça de Deus ela está estendida sobre todos, e a morte, o sacrifício dele na cruz é para todos, então a partir do momento que eu falo assim, e a gente olha para a oração que Cristo nos ensinou, que fala assim, Pai, me perdoa da forma como eu perdoo o meu irmão. Então, tipo assim, a gente está falando para Deus, olha, da maneira que eu sou capaz de perdoar, o Senhor me perdoa. Então, tipo assim, se eu preciso do perdão de Deus, eu preciso me livrar disso. Gente, é assim, é da razão mesmo. Se a gente esperar ao momento que eu sentir vontade, eu sentir desejo, isso nunca vai acontecer. Nunca, porque a nossa carne vai sempre ser inclinada para as coisas da carne. Então é uma briga constante. Agora eu preciso, com a minha razão, entender que eu preciso purificar o meu coração. Só que eu purifico o meu coração? Não. É Ele que faz. Então o que compete a mim? Reconhecer que eu preciso da graça e da misericórdia dele e correr para Ele. Correr para Ele e falar, Senhor, hoje eu estou assim, eu me sinto assim, meu coração está assim, mas eu rejeito todos esses sentimentos, eu rejeito tudo isso que está aqui dentro de mim. Me purifica, me limpa. Assim como Isaías, quando viu o trono, né, e viu a glória do Senhor, ele fala assim, nossa, mas eu, homem de impuros lábios, habito no meio de um povo também de lábios impuros. Né, ele reconheceu a impureza dele. E o que Deus fez com ele? Aí fala que o anjo veio com o braço e tocou nele. Então, tipo assim, é esse reconhecimento, né? De eu levar para Deus as minhas misérias mesmo, porque eu não tenho nada de bom. O que bom eu tenho é Ele através de mim, porque o Andréia, enquanto ser humano, não tem nada de bom, e nenhum de nós aqui temos. É Ele em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o bom que a gente consegue fazer é Ele através de nós, é a hora que a gente dá vazão para Ele. Tem um texto em Colossenses, capítulo 2, que ele é muito interessante. A partir do verso 10, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 10, vai estar escrito assim, E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele, Cristo, né? Tá falando de Jesus. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, pela fé. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aqui é uma afirmação, né? Perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então eu preciso entender isso daqui. Que Jesus, ele passou tudo o que ele passou, foi para me purificar, para me perdoar. Então, a partir do momento que eu me examino, essa autoanálise, é isso, da gente, é o que o Emerson sempre fala, da gente todos os dias pegar a nossa consciência e colocar ela no banco dos réus. Tipo assim, essa autoanálise diária. Eu não posso deixar que coisas que não agradam a Deus permaneçam em mim. Agora, impedir que elas cheguem a mim enquanto seres humanos, não tem como. Não tem como, porque nós estamos sujeitos a todas as coisas. Agora, o que eu preciso fazer? Tipo assim, eu não tenho muitas escolhas a respeito do que acontece comigo, porque às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não tem controle, em todos os momentos, vamos dizer, a gente não tem controle, vamos resumir, em todos os momentos a gente não tem controle sobre as coisas, mas agora, tipo assim, o que acontece comigo, agora o que eu vou fazer a partir disso, aí é responsabilidade minha. Até tem um versículo bem que eu quero fazer, eu não faço. Exatamente. Mas, nossa, eu não quero outra coisa. E quem falou isso foi Paulo, gente. Foi Paulo. Aquele que fala assim, ó, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então foi ele que disse isso. Agora, né, não preciso nem... Fechou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E se nós levarmos uma oferta ao Senhor e tiver odiando o irmão, a palavra de Deus, vai lá primeiro, conserta lá com o teu irmão e depois traga a oferta ao Senhor, senão ele não recebe. E diz também a palavra de Deus que se Deus não ouve nem a oração, Deus não ouve quando o casal está com problema. Não adianta orar, tem que se consertar os dois, aí sim os dois orar ao Senhor, aí Deus ouve a oração. Tem uma fala da Bianca Toledo, que uma vez eu vi, que ela fala sobre o perdão, que ela fala assim, eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. Eu sei que enquanto eu não liberar perdão, o Senhor também não vai liberar para mim. Então sejamos inteligentes. Então temos que perdoar para depois ser perdoada. Oh, Jesus. Aí que é difícil. Eu não estou suportando mais. Tem que suportar. Esforça-te. Por isso que eu posso falar, suportai-vos uns aos outros. Suportar. Suportar. Porque nós somos difíceis. Beleza? Então, Sabrina. Para fechar aqui, Sabrina, ó. Amém. 1 João, Chega. Sabrina, 1 João 1, verso 8. Carta do apóstolo João vai dizer assim, ó. Olha só a afirmação que ele, ó. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas, olha agora, ele dá receita, ó. Se confessarmos os nossos pecados, esse confessar os nossos pecados é o que está aqui no verso 22 de Hebreu 10, ó. Cheguemos com o coração inteira fé, tendo o coração purificado da má consciência. Está vendo como um versículo completa o outro? Da má consciência e o corpo lavado na água limpa. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O problema nosso, Sabrina, é querer classificar os pecados. Não, esse não é. Não, esse é um pecadinho. Esse é um pecadinho. Esse é menos grave, esse é muito grave. Porque a gente, nós temos assim, essa classificação que nós fazemos, o pecado não é adultério, é roubar, é matar, e os outros não. Só que a Bíblia fala, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Manoíma diz, né? Se eu for dar uma oferta e olha, eu tenho uma desavença lá com meu irmão, é pecado, eu preciso lá consertar isso aí, senão Deus não recebe. É sério, né? Teve uma aula na escola dominical
A gente falou bastante sobre a graça, sabe? De Deus. E até falei sobre isso. Às vezes a gente traz uma regra e fala assim, fofocar é 3, fornicar é 19, Ah, não, eu falei, que isso? Nós queremos classificar os pecados como se Deus... É aquilo que eu falei lá no começo, ó. Não importa se você furtou uma laranja ou assassinou uma família. Um cordeirinho vai ter que morrer para pagar. Você é culpado, o juízo de Deus vai vir, ele precisa, né, exercer o seu juízo e o cordeirinho vai ter que morrer. No nosso caso, quem morreu? O cordeirinho? Foi Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, hoje nós vimos que não tem mais limite. Hebreus 4,16 também, ó. Cheguemos com ousadia, né, ao trono da graça para que alcancemos, né, misericórdia e graça no tempo oportuno. Então, pessoal, esse limite ele já não existe mais. Nós temos livre acesso a Deus, tá? Bom, outra questão aqui no 15. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia e não chegueis, ou seja, não tenha relação íntima com as suas mulheres. Pessoal, isso aqui não é uma regra, tá? Ah, para mim me chegar a Deus, eu preciso de me abster, né, do relacionamento com a minha esposa, não vamos namorar. Isso não é uma regra. Isso foi um momento específico que Deus pediu ao povo, tá? O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entender isso aqui. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versos 5 e 6. Esse capítulo todo, pessoal, ele vai tratar do casamento. É muito importante. Depois vocês estudem ele com bastante calma, de forma bem minuciosa. Ele vai tratar exatamente essa questão do casamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha só. 1 Coríntios 7, versos 5 e 6. Olha só o que ele diz, ó. Não se recuse um ao outro, exceto, olha, ele abre um parênteses aqui, ó, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Olha, o casal chegou à conclusão, ó, vamos ficar um período, nos consagrar ao Senhor por esse motivo, para alcançar uma bênção, enfim, né? Para se dedicar a um propósito. Aí depois ele fala assim, ó, depois unam-se de novo. Para quê? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Agora olha só, ele fecha com chave de ouro, ó. Digo isso como concessão e não como mandamento, tá? Ah, não, eu preciso me aproximar de Deus e vou ficar aí um período aí, uns 30 dias, sem namorar, e meu marido, a minha esposa, ela precisa entender. Aí vem meu esposo, né? Eu tô em consagração. Tô em consagração. Aí eu tô em jejum, tô em consagração, não posso. Ele deixa bem claro, ó, de mútuo consentimento. Mútuo. Eu e minha esposa chegamos à conclusão. Não, vamos fazer por uma semana? Beleza. Tá. Depois dessa semana, mais 15 dias? Não. Porque o apóstolo Paulo fala, senão Satanás vai achar uma brecha e vai trabalhar. Né? E vai trabalhar. Então ele deixa bem clara essa questão. E ele fecha com chave, ó, digo isso como concessão e não como mandamento. Então, entenderam ali, pessoal? Porque a gente vê muito isso, né? Não, estou em consagração. E não posso. E tal. No dia da e vai. Ceia não pode ter relação. Oi? Antigamente tinha muito isso, né? Na No dia da ceia ceia, não pode ter relação. gente, falta de estudar a Bíblia, de entendimento, né? Eu vi um pastor André Valadão. Ai, gente, para assim. O homem falou isso daí. Ele ia pregar ou ia ser uma coisa assim, e ele disse assim que não ia ter relação com a esposa dele. Ele falou, ai gente, vocês não são crentes não. Não. E ele falou, quem pode negociar não negocia, quem não pode quer negociar, não faz uma bagunça, né? Por isso, pessoal, é aquilo que a Bíblia, ela mesma se explica.
Ela mesma se explica, você viu? Nós vimos, opa, isso aqui é regra. Isso aqui é regra. Bom, vamos ver. É o que o profeta Isaías fala, né? Ó, é mandamento, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, a gente chega ao entendimento do assunto. Se não, eu leio isso aqui, eu leio isso daqui e, bom, isso aqui é regra. Ah, bem, eu tô de jejum. Não comuniquei ela, não pedi a opinião dela, e aí o Satanás vai chegar e falar, opa, é o prato cheio que eu precisava. Então, pessoal, a Bíblia foi feita para estudar, pessoal. Ela tem resposta para tudo. Eu já cansei de falar isso para vocês. Nós precisamos pegar a Bíblia e ter em mente o arqueólogo. Lembra que eu já falei isso para vocês? O arqueólogo. O arqueólogo, ele vem com a lupa, com aqueles pincelzinhos, com a pá para tirar o mais grosso, né? Ele tira. Aí ele vem com o pincelzinho, pincelando, e vai. Ele acha um fio de cabelo e aquilo é o êxtase. Uau! Aí ele leva pro laboratório, para toda a tecnologia, e faz a maior descoberta da vida dele. Olha, esse fio de cabelo pertenceu a não sei quem, da dinastia tal e não sei o que e tal, né? Mas tudo partiu do quê? Tirar os escombros, pincelzinho, lupa, um fio de cabelo. Lembra que eu falei da mãe adotiva de Moisés? O Dr. Hawad achou um dente. E mais tarde ele acha Hatshepsut, mãe adotiva de Moisés. Olha só que interessante, né, pessoal? Então a Bíblia é assim, pessoal. Ela se explica. Então ficou claro aqui essa questão? Então foi um momento que Deus pediu, olha. Nessa ocasião ele pediu como ele pediu para tirar o fermento numa outra ocasião, Sim, né? Cada situação. exatamente. Mas ele não pediu que isso fosse ad eterno, né? Isso não é como Mas regra. Agora, pensando no nosso dia, nossa vida espiritual, é semana da ceia, se o casal combinar, olha, essa semana nós vamos estar em oração, nós vamos nos abster de um ao outro, para buscar mais a Deus, para ler a palavra do Senhor, para estar em santificação, para que no dia da ceia nós possamos sentir algo mais perto de nós, sentir Deus mais próximo de nós. Deus aceita, Deus aceita. Deus aceita. Por amor a Deus, por amor à santificação. É isso aí. É uma bênção. O pastor Bebeluto que pedia para a igreja, quando ele era o nosso pastor lá em Vila Palmada, ele falava, irmãos, é semana da ceia, se abstém de muitas coisas. Os casais procuram chegar mais ao Senhor, se abstenham um do outro essa semana, para que Deus se agrade de nós. É uma bênção, né, irmãos? É uma bênção. É procurar santificar mais o Senhor, chegar mais perto do Senhor e sentir mais a sua glória, a sua presença em nossas vidas. Eu sempre oro, Senhor, eu vou para a ceia, eu quero tanto sentir a tua presença, a tua glória. Eu quero sentir a sua presença aqui na igreja, quero sentir uma alegria diferente, porque hoje é um dia sagrado, porque o pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Senhor. Nós precisamos de sentir essa alegria. Então, é assim, é importante essa santificação. A gente só não pode, tem que tomar o cuidado, né, para não cair num extremo muito grande com isso. Se for de comum acordo, ok, mas tipo assim, o extremo de olhar para o ato sexual do casal como algo impuro. E na verdade não é, né? Até a palavra do Senhor vai falar que um santifica o outro durante a relação. Então isso é importante, isso é bênção de Deus. Agora, se quer fazer um propósito específico, tudo bem, né? Mas não que seja necessário, seja a regra, para não cair nesse extremo de achar como algo impuro, né? Que foi muito tempo um tabu falar sobre isso, que era visto como, né, algo
pecaminoso no nosso meio, não pode nem falar sobre isso, não pode nem citar sobre isso, e não é, né? Não é, foi Deus que fez e é algo... Santa, né? É, Senão a Bíblia não Foi fala. Deus que... foi Deus que Era fez. o próximo assunto, mas a André já tocou, tá ótimo. Então já continua. colocou de forma muito boa. É isso aí mesmo, pessoal. Paulo falou. É igual o apóstolo Paulo É, falou. sim. Né? Não tem que ver isso como algo impuro. Nossa, Deus pediu porque é impuro. Não. Porque senão ele nem criaria um homem ou uma mulher. É. Para um se satisfazer no outro, né? Com o outro, né? Essa graça que ele nos concedeu. Tá? Então fechou esse assunto, pessoal? Beleza? Isso. Então vamos lá. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve o quê? Trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai fumegava. Olha que manifestação da glória de Deus. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira. Moisés falava e Deus, olha só que experiência, gente. Moisés falava e Deus respondia, em alta voz ainda. Ó. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo, você comunica com o povo, né, orienta o povo, que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes, que se acheguem ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre ele. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem orientado, dizendo, marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isso. Olha só, Deus se manifesta naquele monte, Moisés sobe, Deus dá uma orientação para ele, ele desce e fala, ó, agora vem comigo Arão e o sacerdote, olha, mas, ó, hierarquia, Deus trabalhando essa questão com o povo, né? Vai lá, agora sobe você, o seu irmão Arão e os sacerdotes, mas o povo fica tudo lá. E o desfecho disso, como é que o povo reagiu a essa questão, pessoal? No próximo capítulo. No próximo capítulo. Infelizmente. Aqui Arão já tinha todo esse papel junto com Moisés. E aqui fala também os sacerdotes que se achegam ao Senhor, se santifiquem, né? Só que nesse ponto aqui ainda não existia a formalização ali do sacerdócio araônico, né? Aí como que... Lembra que eu falei para vocês que grande parte do que nós vamos estudar em Levítico e Números está aqui dentro desse 1 ano. Esse foi o primeiro dia, né? Os 3 dias, ó, separa o povo, esses 3 dias. Agora Deus vai começar a trabalhar essa questão. É como se Deus estivesse chamando eles para declarar ao povo, ó, agora vai ser, a hierarquia vai ser essa, ó. Moisés, com autoridade, Arão, sacerdote, né? O sacerdote, a linhagem sacerdotal vai vir de Arão, e o sacerdote, ele vai começar a trabalhar essa questão no povo. Mas aqui meio que ele já era reconhecido assim, quando o Senhor... Lembra que quando Deus falou com Moisés lá, eles estavam ainda no Egito, Deus disse que Arão seria o quê? Profeta, não é? Deus usa aquela linguagem, lembra que eu falei para vocês a linguagem do Elohim? Elohim, você será Deus... Olha, Deus falando para Moisés, você será Deus diante de Faraó e o seu irmão Arão, profeta. Agora Deus está mudando aqui, né, essa função de Arão, tá?
Quando Deus fala, ó, você será Deus, lembra a palavra Elohim, que Elohim significa juízo, significa autoridade, significa anjo. Abre um leque aí de possibilidade aí para a palavra Elohim. Que Deus fala para Moisés, você vai ser Deus para Faraó e Arão, seu irmão, será profeta. Ele falará por ti. Beleza? 22 fala assim, e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor. Talvez seja esse o critério que Arão, com a autoridade investida, seleciona, né? Porque não era todo mundo que tinha essa aptidão, né? De buscar, de se achegar ao Deus Senhor. vai A maioria era da multidão, né? Deus vai separar agora Arão, né? A linhagem dele vai ser a linhagem sacerdotal. Eles vão trabalhar no templo, os levitas, é da linhagem de Arão, tá? E aí o povo teve uma reação quando eles viram tudo isso acontecer, mas nós vamos estudar no próximo capítulo. Né? Tá bom, pessoal? Pessoal, entendido aqui essa questão? Né? O povo vai ficar um ano ali em volta do Monte Sinai. O Monte Sinai tem todo um aspecto, né? A primeira vez que Deus se manifestou a Moisés foi ali. Outro detalhe que eu tinha esquecido, né? Que Deus falou para o povo, ó, marcará limite. Quando Moisés também, a primeira experiência de Moisés ali no Monte Horebe, Deus falou para ele, o lugar que você está pisando é santo, tira a sandália dos seus pés. Eu tinha esquecido esse detalhe, né? Agora eu lembrei. Até Moisés, ó, esse monte é santo. E esse monte vai ter um significado muito bom para nós entender o Shabat. O apóstolo Paulo vai usar ele como uma alegoria, tá bom? Nossa, eu estou fazendo um suspense. A expectativa tá aqui. O próximo vai estudar da onde? Não, é só o 20. Nossa, o 20 já tem mas informação. O 20 todo? É, o 20. É, se der, né? Mas não é melhor dividir ele? Pro próximo sábado? Vai ser só um sábado. Não, acho que pode deixar ele inteiro, prima. Pelo Se não menos. der, tipo, se não der. Se não der, a gente. Tá? Beleza. Porque o 20 tem muita informação, pessoal. Porque tem uma questão ali. Não, eu vou deixar pro próximo. Não vou falar. Tem uma questão ali que não é só o sábado que você está tão interessado. Tem uma outra questão ali que eu tenho certeza que vai gerar polêmica. Sério? Sério. Porque Deus dá uma ordem e depois ele manda. Tá bom? Pessoal, que Deus abençoe. Próximo sábado estaremos estudando, se Deus assim nos permitir. Tá? E vamos continuar nessa fé aí, que é muito bom estudar a palavra de Deus, conhecimento. Você viu quantas coisas nós aprendemos hoje? E é aquilo que eu sempre falo para vocês. A Bíblia, ela se explica. Às vezes você acha um tema ali, nossa, mas o que Deus quis dizer com isso? Aí, a hora que você começa a descortinar, começa a cavar, aquela função do arqueólogo, né? Aí aquilo que torna-se mais claro, né? Deus diz que o povo dele foi destruído, não foi porque faltou oração, porque faltou jejum, porque faltou sacrifício. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Jejum, oração é ótimo, faz bem para a nossa vida espiritual, mas o conhecimento é indispensável. A sublime palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmão Gerson, ora ao Senhor agradecendo por esse salmo. Despeça. Oramos, Senhor Deus. Soberano Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor. Agradecemos por este momento que passamos na tua presença, aprendendo de ti, Senhor, que nós possamos agora, Senhor, depois desse alimento, Senhor, digerir tudo isso, cada vez mais aplicar em nossas vidas e viver, Senhor, da forma como o Senhor quer que vivamos, Pai. Seguindo os teus passos, seguindo os teus caminhos, Senhor. Dá-nos, Senhor, o teu coração, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa vontade, Pai, de ser como tu queres, Pai querido. Toma em tuas mãos nossas vidas, tenha misericórdia de nós, as nossas falhas, Pai. Nos ajuda a ser melhor, Pai querido. A cada dia eu te agradeço. Amém. Glória a Amém. Deus.